Então, assim, o critério de Eisenstein é um método que a gente tem para verificar se um certo polinômio com coeficientes inteiros ele é irredutível nos números racionais. A gente sabe nos números reais, nos complexos, que é relativamente fácil encontrar quais são todos os polinômios irredutíveis, né? Polinômios irredutíveis nos reais são aqueles de grau 1 ou de grau 0, ou pode ser também de grau 2 com os raízes complexas. Agora, nos complexos, os polinômios irredutíveis são apenas aqueles de grau 1, como o próprio teorema fundamental da álgebra postula. Então, quando estamos pensando nos racionais e nos inteiros, no q de x e no z de x, os polinômios nesses corpos, temos o problema de que você não necessariamente tem essa relação entre as raízes do polinômio e sua irredutibilidade. Então, por isso, foram criados vários critérios para analisar a irredutibilidade de polinômios com coeficientes em z e com coeficientes em q. E o critério de Eisenstein vai servir justamente para isso. Ele vai pegar um polinômio p de x, que pertence ao g de x, ou seja, um polinômio com coeficientes inteiros, coeficientes em z, e vai verificar se esse polinômio é irredutível em q. Para fazer isso, vamos primeiramente escrever esse p de x por extenso. Ele vai ser da forma a elevado a n, x elevado a n, mais an menos 1, xn menos 1, mais a1x até mais a0. Onde cada um desses a's é um elemento dos inteiros. Para garantir que esse polinômio tem grau n, a gente fala que o an tem que ser diferente de 0. Pois senão ele vai cair no grau n-1. Como para verificar se o polinômio é redutível, em teoria, a gente tem que verificar se a gente consegue quebrar ele em produtos de dois polinômios, qual que é o problema disso? Esse cálculo pode ser muito dispendioso. Então, o critério de Eisenstein tem a vantagem de que a gente pode analisar apenas os coeficientes desse polinômio para verificar se o polinômio é irredutível em Q. Então, o critério de Eisenstein depende da existência de um número primo que satisfaz algumas condições especiais em relação a cada um desses coeficientes aqui. Então, o que acontece? O critério de Eisenstein vai depender da existência de um número primo P que satisfaz certas condições em relação aos coeficientes desse polinômio aqui. Então a primeira condição é a seguinte: o número primo P vai dividir todos os coeficientes AI para I diferente de N, ou seja, o P divide o A0, P divide o A1, P divide o A2 e assim por diante, até o AN menos 1. Só o AN que a gente sabe que o P não divide. E a segunda condição é justamente essa: o P não vai dividir o AN. O P vai dividir o AI para todo I diferente de N, mas o P não vai dividir o AN. Além da primeira condição, apesar do P dividir todo o AI para o I diferente de N, temos uma condição extra em relação ao último coeficiente A0. O P ao quadrado não pode dividir o A0. Todos os elementos aqui do AN-1 até o A1 podem ser divisíveis por P uma quantidade arbitrária de vezes, não apenas uma vez. Mas o coeficiente A0 só pode ser divisível por P uma vez, ou seja, ele não pode ser divisível por P ao quadrado e, obviamente, nem por P ao cubo e assim por diante. Então, por isso, temos a condição 3. Então, se existe um número primo P tal que o P divide a I para cada I que não é igual a N, o P não divide o AN e o P ao quadrado não divide o A0, se satisfaz essas condições, então esse polinômio P de x vai ser irredutível em Q, nos números racionais. Observe que estamos pegando um polinômio com coeficientes inteiros, ou seja, o polinômio em z de x, e verificando a irredutibilidade dele em Q de x, ou seja, nos números racionais. Então, o critério de Eisenstein postula isso. Se temos o número primo P com essas três condições, então o nosso polinômio P de x vai ser redutível em Q de x. Vamos ver então um exemplo dessa condição. Vamos verificar se o polinômio P de x igual a 8x ao cubo, mais 28x ao quadrado, mais 49x mais 77, se esse polinômio é irredutível em Q. Então vamos utilizar o critério de Eisenstein. Para usar o critério de Eisenstein, primeiramente temos que descobrir um número primo que vai satisfazer aquelas três condições. Bom, a ideia, então, como precisamos descobrir o número primo,
A ideia é a gente fatorar cada um dos coeficientes de cada grau aqui do polinômio p de x para ver se nós descobrimos um certo candidato ao número primo. A gente pode ver aqui que o 77 pode ser escrito como sendo 7 vezes 11, fatorando em números primos. O 49, que é o coeficiente de grau 1, vai ser igual a 7 ao quadrado. 28 pode ser escrito como 4 vezes 7, e 4 vezes 7 pode ser escrito como 2 ao quadrado vezes 7. E, finalmente, o 8, coeficiente de maior grau, pode ser escrito como 2 ao cubo. Então, nós encontramos a fatoração de todos os coeficientes do polinômio p de x. Agora, vamos fazer a análise dos coeficientes. O critério de Eisenstein quer que tenhamos um número primo que divide todos os coeficientes que não sejam o do maior grau, ou seja, eu quero um número primo que divide o 28, o 49 e o 7. Esta é a condição 1. Olhando as fatorações aqui, temos coincidentemente um número primo em comum, que é o 7. Veja que o 7 divide os três números. Então, um candidato para esse polinômio, um candidato natural, é nós fazermos o número primo p igual a 7. Vamos ver se para esse número primo os três critérios vão ser satisfeitos. Como estamos pensando no critério 1, claramente o p divide o 28, o 7 divide 28, o 7 divide o 49 e o 7 divide o 77. Ou seja, o 7 divide todos os coeficientes com exceção do AN, então a condição 1 está satisfeita. Agora a condição 2 diz que o nosso número primo p não pode dividir o coeficiente de maior grau. O coeficiente de maior grau aqui é 8, e como a fatoração de 8 é 2 ao cubo, claramente o 7 não vai dividir 8. Concluímos que esse número primo p7 não divide o coeficiente de maior grau nesse polinômio, então a condição 2 também está satisfeita. E a condição 3 diz que o nosso último coeficiente, que está do termo independente, ele não pode ser divisível nem por p ao quadrado nem por potência superior de p. Então precisamos ver aqui se o número 77 não é divisível por 7 ao quadrado, que é 49. Aqui, olhando a fatoração, fica claro que como 77 é 7 vezes 11, 49, que é 7 ao quadrado, não divide 77. Então, na condição 3, o 7 ao quadrado não divide o 77. Logo, a condição 3 também é satisfeita. Assim, como as três condições foram satisfeitas para o número primo p igual a 7, concluímos que esse polinômio p de x ele é irredutível nos números racionais. Observe aqui um fato interessante de analisar no critério, que apesar da gente querer que o termo independente não seja divisível por 7 ao quadrado, pelo número primo ao quadrado, isso não impede que essa coisa possa acontecer com os outros coeficientes. Aqui, por exemplo, o coeficiente do grau 1, que é 49, é divisível por 7 ao quadrado. Mas a gente só requer que esse coeficiente aqui no meio, tirando o primeiro e o último, a gente só requer que eles sejam divisíveis pelo primo pelo menos uma vez. Pode ser mais que uma vez, como aqui no caso do 49? Pode sim, mas tem que ser pelo menos uma vez divisível pelo número primo. Então, essa é basicamente uma aplicação direta do critério de Eisenstein para verificar irredutibilidade de polinômios no Q de x.